A obesidade é excesso de gordura corporal. Ainda é acompanhada de um grande estigma na população. A expectativa é que nos próximos anos, 45% da população adulta brasileira viva com obesidade. Por que isso acontece? Isso não é uma questão de força de vontade. Olá! A série Saúde e Você, do Hospital Moinhos de Vento, aborda temas importantes sobre a sua saúde. Hoje nós vamos conversar sobre obesidade. A obesidade significa excesso de gordura corporal. A definição mais usada no mundo para definir ou categorizar a obesidade é através do cálculo do índice de massa corporal, que é obtido através da medida da altura e do peso e é calculado como peso sobre a altura ao quadrado. Então, a definição mais utilizada para categorizar como uma pessoa sofrendo ou tendo ou vivendo com obesidade é esse índice de massa corporal superior a 30. Esse nível, acima de 30, ele não é específico. Algumas pessoas podem ter excesso de gordura corporal com índices menores do que 30. Então, a definição, por exemplo, de sobrepeso é quando uma pessoa tem esse índice de massa corporal superior a 25. A obesidade, apesar de ser uma das doenças metabólicas mais comuns no mundo e uma das que mais crescem, ainda é acompanhada de um grande estigma na população. Infelizmente, a nossa expectativa sobre o controle da obesidade no Brasil não é muito animadora. Segundo o último Atlas Mundial da Obesidade, a expectativa é que nos próximos anos, especificamente no ano de 2035, 45% da população adulta brasileira viva com obesidade. Como a obesidade não tem um ponto de corte que define especificamente onde a pessoa pode ter mais ou menos complicações de saúde, muitas vezes o ganho de peso vem acontecendo progressivamente durante a vida, especialmente se houver um ambiente social acompanhado de outras pessoas que têm excesso de peso, isso não é percebido como um problema. E muitas vezes a primeira percepção da obesidade como doença é quando já vem acontecendo alguma complicação mais grave ou mais avançada, como por exemplo o início de sintomas típicos de diabetes, como sede excessiva, aumento do volume de urina, um cansaço inexplicado. Finalmente, a obesidade pode ser percebida como um problema quando a pessoa que vive com ela sofre algum tipo de julgamento ou preconceito pela forma corporal. Uma das complicações muito pouco enfatizadas é a correlação do excesso de peso, especialmente excesso de gordura intraabdominal, e o risco de diversos tipos de câncer, como câncer de mama, útero, cólon, fígado e esôfago. O tratamento da obesidade envolve, em primeiro lugar, mudanças de estilo de vida, como mudança de padrão alimentar, controle de porções, redução da densidade de energia dos alimentos, estímulo ao exercício físico, se possível. Apesar dessas medidas serem muito importantes não só para o controle da obesidade, mas também para evitar uma série de outras doenças, como hipertensão, colesterol alto e o risco de doenças cardiovasculares, infelizmente na obesidade elas podem ser muito eficazes no curto prazo, em intervalos de 3 meses, 6 meses, mas infelizmente mudança de estilo de vida isolada no contexto de uma pessoa que já tem obesidade são pouco eficazes na maior parte das pessoas no longo prazo. Por que isso acontece? Isso não é uma questão de força de vontade. O nosso organismo ele é projetado e adaptado para se adaptar ao maior peso já atingido na vida. Então existe uma série de adaptações hormonais, neuronais e neuropsicológicas que dificultam o controle do peso num ponto mais baixo do atingido na vida e acabam levando ao reganho. Então, pensando nesse contexto, hoje nós temos a oportunidade, talvez uma oportunidade única, de nos últimos anos iniciar um processo de ter tratamento medicamentoso eficaz e seguro para a obesidade. Lembrando que mudança de estilo de vida e medicações não são as únicas alternativas. Em casos de obesidade mais grave, especialmente em obesidade classe 3, muitas vezes é necessário tratamento cirúrgico. Quando se fala em combate à obesidade, nós estamos falando do combate à doença e não o combate à pessoa com obesidade em primeiro lugar. Não podemos esquecer que a principal medida para controle da obesidade é prevenir que ela inicie no primeiro lugar. Então, aumentar a conscientização sobre prevenção da obesidade
nas escolas e até mesmo no ambiente pré-natal, antes do nascimento das crianças, melhorando a qualidade da alimentação de gestantes, podem ser alternativas que realmente evitem o início do desenvolvimento do problema. Então, educação, conscientização e retirada de estigmatização da pessoa com obesidade são propostas que podem começar a mudar o nosso cenário. Se você sofre de excesso de peso ou está preocupado em como evitar que isso aconteça, procure um profissional com treinamento adequado, tanto da área de nutrição, como na área médica, como suporte para um exercício físico adequado. Todas essas medidas em conjunto podem ajudar no controle da obesidade.